E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas. E no vídeo anterior, nós aprendemos a criar uma Azure Function. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, e nesse vídeo nós faremos a publicação de maneira bem prática e interessante dessa função que criamos no vídeo anterior. Eu vou deixar um card passando aqui nesse vídeo para que você assista o vídeo anterior. Se o seu interesse for só a questão da publicação em si, realmente você não irá necessitar assistir o vídeo onde nós fazemos a Azure Function. Porém, eu aconselho que você assista toda a sequência de vídeos. Bom, e continuando aqui o vídeo anterior, onde nós criamos aqui uma aplicação que faz uma consulta no histórico do mercado financeiro de ações e ele envia um e-mail, criamos uma função que faz isso, né? Ela consulta o site alphavantage.co e utiliza o resend para enviar e-mails. Bom, então nós vamos continuar, como deu tudo certo. Já paramos aqui, eu vou verificar se está tudo parado, tá ok? Vamos parar, inclusive, aqui o Azurist também, né? E nós vamos fazer agora a publicação. Vamos limpar aqui o terminal. Então, acredito que o tamanho das fontes eu já aumentei, eu acredito que esteja bom aí para você ver. Nós vamos utilizar a ferramenta AZ para fazer a publicação. Nessa página aqui, que eu vou deixar também o link na descrição, ele explica como é que você faz a instalação do Azure CLI, também conhecido como AZ. Então, logo nesse link aqui, você vê um link install, você vai para ele. Então, aqui tem vários tipos de instalação em vários ambientes. Ele explica, eu pulei aqui em cima como é que você faz no Windows, em várias distribuições do Linux aqui, macOS, Docker também, até no Azure Cloud Shell também. Mas como nós estamos no Windows, então você pode pegar uma dessas aqui, você pode utilizar o Winget, que acredito que seja até mais simples, né? Pode inclusive fazer uma instalação utilizando o MSI, né? Que é aquela instalação Next. Então é bem simples, para que a gente não perca muito tempo com esse passo, que é tão simples. A gente vai pular isso, de maneira que nós vamos continuar aqui, considerando que você já tem o AZ instalado. Então, deixa eu tentar até aumentar mais um pouco aqui. Eu acredito que esteja grande, mas como nós vamos mexer agora mais no terminal, então não tem problema ficar desse tamanho aí. A primeira coisa que você vai fazer é um login, utilizando AZ Login. Então, ele vai abrir uma tela para você fazer sua autenticação na sua conta do Azure. Logicamente, você vai precisar de uma conta do Azure para poder publicar. Então, você vai continuar após a autenticação. O login, você vai continuar, ele vai mostrar para você seus planos de assinatura e já vai deixar um padrão ali marcado, né? Se você quiser aceitar esse plano de assinatura, você pode aceitar, então você segue aí o que está dizendo na tela, você pode digitar também um número de um plano que você quer que seja usado para essa publicação. No caso aqui eu vou aceitar o que ele está mostrando mesmo aí, e vou apenas dar OK. Então já fiz o login, essa é a parte fundamental, é você estar logado utilizando o Azure CLI, né? Para tudo no Azure, é aconselhável que você crie um resource group. É muito, muito importante isso. Você agrupa tudo que é referente àquele assunto num resource group, de maneira que você pode excluir rapidamente, que é o que nós vamos fazer aqui no final desse vídeo. Se você excluir o resource group, você organiza tudo e pode, por exemplo, excluir tudo de uma vez só, sem aquela preocupação. Poxa, eu espalhei tanta coisa pelo Azure que eu já não sei mais como relacionar tudo, né? Então, nesse ponto aí, a gente vai criar, primeiramente, um resource group aqui, AZ, group, create, você vai dar um nome para o resource group, que a gente vai colocar aqui como alpha, já que a gente está utilizando a cotação lá do Alpha Vantage, né? Aí eu colocar coach aqui, e é comum você sufixar o resource group como RG. Não é obrigado, mas é bom para você organizar. Eu vou trabalhar com location aqui, você pode pesquisar os locations no Azure, não é? Eu acho que para mim, de alguma maneira, é mais barato utilizar aqui esse East para mim é um location que, pela pesquisa que eu fiz rapidamente, é a que tem um menor custo para mim, né? Mas aí vai da sua vontade aí. Então eu vou colocar nele aqui e ele já vai criar aqui o Resource Group. Bom, mas é bom você já ir anotando essas coisas. Então eu vou dar aqui um Ctrl C aqui e aqui em cima eu já vou deixando como comentário aqui o Resource Group que eu vou utilizar, porque eu vou ter que repetir ele várias vezes, né? Então tentar deixar assim de maneira que deva pegar as duas coisas aqui. Ok, então, você viu aqui, deu sucesso, né? Criamos já nosso grupo de recursos, né? Agora nós vamos criar nossa Storage Account. Mas por que Storage Account? Eu não estou trabalhando no Function? Porque o Function precisa. Até porque ele vai precisar guardar o código, né? Vai precisar guardar os binários que você vai enviar, então ele precisa de um espaço para isso.
E sem falar que existe alguns tipos de triggers que você pode, que utilizam o storage também, como por exemplo a blob trigger, que utiliza o storage. Então dessa maneira nós vamos criar ele agora. Então AZ, storage, account, create. Você vai passar aqui o nome da storage account. Um detalhe, esse nome aqui é bem esquisito, você só pode utilizar letra minúscula, você não pode utilizar camel case, nem traço, nem nada, fica realmente feio. Eu diria que é até uma limitação mesmo isso, porque era para ter uma liberdade maior de criar o nome, mas tudo bem. Então, em geral, a gente cria algo parecido com, vou até copiar aqui, ó, com o que nós criamos, o nome do resource group, né? Eu vou colar aqui, tirar o traço, senão não vai passar. E você coloca storage no final, né? Pronto, eu sigo essa regra aí. Coloco storage no final. Você vai dizer de novo aqui o location, que eu vou utilizar a ist as, que, como eu disse, eu achei o custo dela legal mesmo de usar. Se bem que eu já falei que você tem um nível muito grande gratuito aqui de utilização, né? Para você não se assustar com esse negócio de custo aí. E também existe problemas de algumas empresas que não podem fazer isso, né? Tem empresas que só podem ter recursos dentro do Brasil, né? Existe esse problema aí, sim. A gente vai ter que informar aqui qual é o resource group, que foi esse aqui, né? O nosso RG que nós criamos. Vamos logo. Por isso que eu disse que era bom deixar ele colado lá, para você não errar e não gravar em outro resource group, né? Se bem que ele daria um erro aí. E aqui é importante que é o SKU, que é a licença que nós vamos utilizar para o storage, né? Que eu vou utilizar essa aqui. A Standard LRS. Vou até diminuir um pouco, porque ficou assim meio difícil de ler aí, né? Então, vamos só dar uma recapitulada rapidamente. Então, Azure Storage Account Creation, o nome, né? O nome aqui que você coloca o nome do... Basicamente, o prefixo que você colocou por Resource Group, né? E Storage no final, mas isso é uma regra que você que faz, né? Aqui é a location, que é a região. E aqui você tem que repetir o grupo de recursos, o Resource Group, né? Aqui eu estou colocando o SKU como esse Standard LRS, que você pode pesquisar sobre esses SKUs aí. Então, vamos ver se ele cria aí a nossa storage account. Pronto, ele criou aí e agora nós vamos para o nosso passo quase que final. Não é algo tão complicado, eu prefiro criar mesmo pelo terminal, até porque você pode criar um script para fazer isso, né? Você pode criar, sei lá, um GitHub Action que já faz isso quando você commita, então eu acho bem mais prático trabalhar em cima do terminal mesmo para fazer isso. Vamos agora criar nossa function mesmo. Vamos criar nossa function no Azure. Então, AZ function app, create, você vai dar um nome para ela, menos name, o nome da function. A gente vai seguir isso aqui, ó. A gente vai criar utilizando aqui o prefixo do resource group, né? É bom você organizar essas coisas, porque o Azure, ele é muito complexo, né? Eu digo assim, você cria muita coisa lá, então é bom você organizar, criar regras para os nomes, né? Para que facilite você encontrar esses recursos depois. Eu vou deixar assim, se eu não me engano, essa aqui é a mesma regra do Resource Group, você não pode botar traço, não é? Eu estou em dúvida, mas de qualquer maneira eu vou deixar assim sem traço. Você deixa com o sufixo lá, só que você coloca aqui func app no final, é o sufixo para indicar que isso aqui é o seu aplicativo, é a sua aplicação de functions, né? Aí vem toda aquela história, né? Resource Group, tem que formar o Resource Group também aqui, né? Copiar aqui, que eu disse que era bom você ter copiado lá, foi por isso que você vai utilizar várias vezes, né? Aqui é que eu estou explicando, mas depois que você cria um script, guarda isso vai ser sempre como se fosse uma receita de bolo, vai repetir praticamente a mesma coisa. Aqui você vai ter que dizer qual é a storage account, que era para a gente ter guardado o nome da storage account. Eu vou até ver se a gente consegue pegar aqui. Subir aqui para ver se eu consigo pegar de volta aqui o nome. Então, eu subi aqui para pegar o nome da storage account e era para eu ter feito isso, né? Era para eu ter colocado aqui também. Se bem que eu acho que não vai mais precisar, mas era para eu ter feito antes, né? Descendo aqui de volta, eu vou colar ele aqui. Tem que ser o mesmo lá, senão ele vai... Se bem que ele vai dar um erro realmente, né? Então, você vai ter que informar aqui o que ele chama de Consumption Plan Location, que é um Consumption Plan Location, que você vai basicamente informar a localização, que eu vou colocar a mesma, lógico, East US. Aqui vai ser difícil a gente ver a linha toda aí, porque é um comando realmente grande, né? Vai informar qual é o runtime, que você vai colocar o mesmo runtime que você deu lá para o function, né? A gente vai colocar como .NET, no caso aqui, .NET. A versão do functions é muito importante aqui, porque você pode ter várias functions publicadas de versões diferentes. Vamos colocar aqui functions version, a gente vai colocar 4, você só coloca o 4 mesmo aqui, né? E por último, né, o OS, né?
Você vai dizer qual é o tipo de OS, que no caso aqui a gente vai colocar o Windows. É comum você colocar functions no Windows mesmo, apesar de ser, na minha opinião, melhor você utilizar Linux como um OS em geral para o Linux, mas por caso de functions é muito comum utilizar o Windows. E aqui eu acredito que não precisa explicar. E outra coisa, você vai dar um Enter aqui. Se você errar qualquer coisa aí, logicamente ele vai avisar, porque ele vai dizer que é uma propriedade que não existe, então você não precisa ficar muito preocupado, apesar do comando ser grande, né? Mas enquanto ele pensa aí, eu já vou logo tratando de copiar aqui, que é muito importante, que é o nome do nosso projeto, né? O nosso App Functions que nós criamos lá no Azure. Então eu já colei tudo aqui, está tudo organizado direitinho. Ele dá uma mensagem realmente de advertência, é comum, você não precisa se assustar com isso, porque ele diz que incluiu aqui também o Application Insights, junto com sua Funky Application também. Não é? Então ele apenas diz isso. Então aqui embaixo ele deu sucesso, ele não deu erro, mas você pode conferir se realmente você criou realmente sua Function App. Então para isso você vai em AZ Function App, List, comando list, você vai ter que informar aqui o Resource Group, não é? Tentar passar aqui, mas ele não passa de um em um, tudo bem? A gente informa aqui o Resource Group, que é esse aqui. Você tem que informar, nesse caso, o Resource Group. Vou copiar e colar aqui. Se você deixar assim, ele vai imprimir para você num formato que, na minha opinião, é difícil de ler, né? Nesse caso aqui, sim, porque é muita informação, então fica... E ele aqui, se você quiser uma informação mais detalhada, você faz assim, né? Realmente. Mas existe uma maneira, um output melhor, que é o table, né? Que você coloca aqui no final um output como table, que fica bem mais legível. E assim você confere. Então, se ele listou aqui sua function com o nome que está aqui, então você realmente criou. Então, você confere aí os dados, o plano que você está utilizando, tudo. Inclusive, eu vou até tirar uma dúvida se eu posso fazer isso sem informar o Resource Group, de maneira que ele mostre todas as functions que eu tenho, né? Vamos ver se ele não, então não é obrigado não, você pode listar aqui. Tinha até funções de teste que eu estava fazendo, então se você quiser filtrar só para aquele grupo, então, na verdade a gente estava querendo só testar se foi criada a nossa função, então foi certo mesmo ter colocado o grupo. Você pode também listar tudo que tem dentro do Resource Group que você criou, que é esse aqui, né? Eu vou até copiar ele logo aqui. Então você pode disparar AZ, aí Resources, né? Na verdade, Resource List, onde você vai ter que informar, logicamente, qual é o Resource Group, né? Resource Group, que é esse aqui. Isso é importante fazer porque acabamos de criar um Resource Group. Você viu que ele mostrou tudo de forma detalhada, que eu disse que não era legível. Nós esquecemos de colocar o output aqui, que você pode colocar também como table. Dessa maneira, é importante você fazer isso, que você aqui relaciona tudo. Como eu disse que era importante ter criado o grupo de recurso, e você vê tudo que foi relacionado ao que nós criamos num canto só aqui. Então, nós criamos exatamente isso aqui, né? O que foi isso? Foi a Function App, que ele coloca como sites lá. Criamos esse componente aqui e criamos esse storage aqui, né? Então, quando você exclui o grupo de recursos, você exclui tudo e fica bem organizado. Mas, Márcio, nós já publicamos nossa function? Não, nós vamos fazer isso agora e é bem simples, só precisa de uma linha de código. Depois que você fez todos esses passos aqui, você não precisa mais repetir esses passos quando você for atualizar o código, né? Eu vou só, logicamente, aumentar aqui para, acho que uns 10 minutos, né? Para não ter perigo dele ficar, que a gente pode deixar ela um tempo publicado e assim que você publica ela já vai estar funcionando, né? Então, por segurança, eu vou deixar aqui uns 10 minutos e vou publicar. Então, para você publicar é bem simples, AZ, na realidade não é AZ, a gente vai disparar Function Azure, muda um pouco o comando, só que nós vamos fazer uma coisa que você já pode ter se perguntado aí, mas Márcio, e os nossos segredos, ele já vai mandar para lá? Não. Como nós estamos trabalhando com terminal, nós vamos ter que mandar manualmente esses segredos para lá. Então aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colar, porque é um comando relativamente grande, e vou explicar mais ou menos aqui. Então, você vai disparar AZ, Function App, config, app settings, set, né? Aqui você vai ter que dizer o nome da sua Function App, que nós colamos aqui em cima. Desculpa, que nós colamos aqui em cima, que eu já vou mostrar. Você tem que dizer também qual é o Resource Group, se eu não me engano é obrigatório, né? E aqui para o final, o que você vai fazer? Você vai informar os settings, como string mesmo. Você vai informar dessa maneira, settings. Aí, por exemplo, o nome do setting, resend API key, e o valor da API key aqui. Então, isso tudo, como você pode notar, é um string. Então, cada setting é um string separado por chave. E nós temos aqui do alpha, né, que eu acho que já deu para entender, e finaliza com ela. Você pode mandar também os settings de outra maneira. A gente vai ver outra maneira de publicar aqui, que você vai também aprender. Eu vou no meu arquivo aqui de local settings config, você não pode mostrar esse arquivo para ninguém, eu só estou mostrando que eu vou apagar tudo isso aqui, e vou verificar se o nome está certo aqui, né, da resend API key,
e o outro é Alpha Vantage API Key. Então, os settings estão certos ali. Eu vou só copiar aqui e vou mudar, né? Vou colar aqui a API Key do Resend. Vou mostrar aqui esses settings porque eles são temporários. E, inclusive, esse do Alpha Vantage, eu acho que por ser com esse formato aqui, ele deve ser padrão para todos, né? Isso aqui não pode ser só para mim com esse formato aí, então não tem nem perigo. Então, nós vamos colar também os dois aqui. Então, dessa maneira aqui, bem prática, você vai mandar para lá os segredos, né? Eu estou fazendo isso antes de publicar a function, porque pode ela já começar rodando sem esse problema. Então, para evitar que ela dê erro, eu resolvi primeiro publicar aqui os settings, né? Para lá. Ele deu um erro aqui informando o quê? Que o... Porque nós colocamos um S aqui a mais, né? Agora que eu fui prestar atenção. O bom é isso, que ele dá erro, né? Então é alpha coach, né? Function. Eu tinha até copiado aqui, não sei porque que eu não peguei daqui, ó. Então não tem esse S. Acho que foi isso que nós erramos. Vamos aproveitar para ver aqui o resource group. Tá certo, vamos mandar novamente. Eu vou deixar como presente esses comandos, viu que ele criou com sucesso. Realmente ele não mostra os valores aqui. Não é? Fica null mesmo assim, não precisa se assustar com isso. Eu vou dar um presente, vou colocar também no site esses comandos, todos do AZ aqui, porque eles são realmente bem longos e vão dar um trabalhinho. Mas eu aconselho você realmente praticar mesmo escrevendo, porque desenvolvimento você aprende mesmo com a mão na massa. Se você for depender apenas de copiar e colar, você não vai aprender muito não. Mas eu vou deixar isso aqui como um presente aí pela sua audiência e também pelo like que você e o compartilhamento principalmente que você vai fazer desse vídeo aqui, né? Você nota aqui que ele enviou, não deu erro, então isso indica que ele enviou com sucesso com esse retorno aqui. Então os settings já vão estar lá, referente a esse Function App. E agora nós vamos publicar, que nós não fizemos ainda. Para publicar é um comando um pouco diferente. Você vai disparar func azure function app publish. E você vai ter que dizer qual é o nome da sua Function App, que nós vamos copiar daqui e colar aqui. Então aqui você nota que ele já fez o upload, né? Por esse... Ele cria até uma barra de progresso para indicar o upload aqui, apesar da função ser pequena, né? E no final você sabe quando ele deu aqui essa mensagem, onde ele lista as functions que foram inseridas dentro do seu Function App, que é esse aqui. A gente agora vai ver como é que isso ficou no portal do Azure, né? Vamos dar uma consultada lá. Eu vou entrar aqui na minha conta. Então, fazendo um login aqui na minha conta do Azure, vamos ver como é que ficou lá. Para você ver... consultar como ficou, geralmente aqui logo nessa página inicial, não sei se é porque demora um pouco, geralmente não aparece o que você acabou de criar, não. Então você volta aqui para a página inicial e vem aqui para grupo de recursos, né? Então aqui você pode consultar o grupo de recursos que nós acabamos de criar, que foi esse aqui. Então fica tudo organizado nesse grupo de recursos como se fosse uma pasta. Então o grupo de recursos no Azure é como se fosse uma pasta, né? Eu acho muito interessante isso. Então aqui eu vou entrar nesse grupo de recursos, né? E você vê aqui tudo que realmente foi criado, né? Nós temos aqui nosso Application Insights, que é uma espécie de análise que o próprio Azure fornece da utilização da sua function. É bem importante você explorar isso aí. A própria Function App, que é essa aqui. A sua história de account, que é essa aqui. E isso aqui é um arquivo criado pelo próprio Azure que não vai influenciar muito no que nós estamos fazendo aqui. Você pode consultar também, fazer esse mesmo teste. Você pode ter notado que eu não gosto muito de interface, né? Mas eu realmente acho mais prático pelo terminal. Então você pode fazer aqui a lista, realmente, listando os recursos que você tem no grupo de recursos. Então é aquele comando que eu já mostrei, né? AZ, resource, list, indicando qual é o grupo de recursos. Então dessa maneira você tem aquela mesma lista. Só que ele mostrou aqui de uma maneira bem detalhada e eu esqueci novamente aqui do Output Table, eu sempre esqueço. Ok, então você pode ver que é a mesma coisa que a gente viu lá, né? Então não faz falta ter a visão lá web, porque aqui você já vê tudo de maneira bem até mais limpa, né? Mas voltando para cá, a gente pode explorar mais algumas coisas. A gente pode entrar aqui na nossa Azure Function aqui, onde você tem o nosso código, né? Que é a function em si. Nós podemos entrar nele. E bem aqui você vê o agendamento que nós fizemos, né? Você vê aqui quais são os binários que eles criaram, que você enviou para lá. Aqui você vê, aqui você tem também um log. Então aqui embaixo você tem um log, inclusive você pode mudar o tipo de log aqui também, o nível de log, né? E fazer, você pode maximizar aqui o log também. Mas se você precisar fazer uma atualização na function, né? Como é que vai ser isso? Então vamos dizer que você queira mudar aqui esse tempo para... Inclusive nós esquecemos, por isso que ele estava mandando vários aqui. Eu acho que era para eu ter colocado 0 segundos aqui, porque eu acho que ele vai mandar vários. Era por isso que ele estava enviando várias ocorrências. Eu estava errando aqui no agendamento, né? Então aqui são segundos,
Aqui são minutos, vamos colocar 0. Vamos dizer que você queira que esse dado chegue para você todos os dias às 8 horas, né? Então vamos publicar logo, porque ele está... Então isso aqui significa todos os dias às 8 horas. Então, aqui como aqui tem segundos também, se fosse no Unix mesmo, você só precisaria iniciar com esse 08. Aqui significa todos os dias às 8 horas. Pronto, todos os dias às 8 horas, né? Porque a gente está dizendo que pode ser em qualquer dia da semana, né? Em qualquer mês, né? Entendeu? Em qualquer dia do mês, mas a gente está estabelecendo que tem que ser às 8 horas e que o segundo tem que ser 0 e os minutos tem que ser 0 também. Então é assim que você agenda. E eu já vou publicar logo, porque ele está postando várias ocorrências, porque eu esqueci de colocar um 0 aqui nos testes que a gente estava fazendo. É por isso que eu achei estranho dele estar postando várias ocorrências. Então eu vou aproveitar para mostrar uma outra maneira. Quando você instala aquelas ferramentas que eu falei, ele vai mostrar esse A aqui para você, de Azure. Você vai clicar nesse A, vai aqui e você vai ver aqui Functions, né? E vai ter aqui essas informações, inclusive mostrando a função que você criou. Não é? Então, você pode clicar na função, não na função, quer dizer, você pode clicar aqui no projeto com o botão direito e você tem a opção Deploy to Azure. Então, você pode fazer esse deploy. Lembrando que isso vai ser fácil aqui, ele vai apenas perguntar qual é a aplicação, né? Então, eu só tenho 2 aplicações de teste que eu fiz, então a aplicação que nós acabamos de criar foi essa aqui, Alpha Quote Funky App, nós vamos mandar para ela. Aqui, ele só vai perguntar isso porque nós já criamos, através de script, os recursos passados, né? A gente já criou o Resource Group, né? E aqui ele pergunta, já que você vai subscrever o que já tem lá, então é perigoso. Então, você vai dizer que sim, nessa pergunta que ele fez. Eu estou indo rápido aqui para ele não ficar fazendo muita consulta, né? E postando muito e-mail, né? Já que eu errei aqui, que eu esqueci de colocar o 0 aqui na frente. Mas ele já está publicando, na certa já deve ter parado lá. Aqui ele mostra o andamento embaixo, né? Então, dessa maneira aqui, se eu não tivesse feito esses passos aí de já ter criado o Function App, né? Ter criado o Resource Group, ter informado a região, tudo aquilo, você iria ter que informar tudo isso através aqui da interface. Como nós já criamos isso, então ele só está perguntando qual é a Function App, para qual Function App eu vou publicar esse código aqui. É isso que ele está perguntando. Mas apesar da gente não mostrar aqui, não tem muito o que saber. Ele ia abrir um espaço perguntando para você qual é o Resource Group, se você quer criar um novo Resource Group, seria só isso. Você pode conferir se ficou tudo ok, vindo aqui novamente no site do Azure mesmo e atualizando para ver se ele ficou... Porque só o que nós mudamos foi o agendamento, então vai dar para a gente perceber por aqui. Então você nota aqui que ficou às 8 horas, né? Então, para você ver que os e-mails estão chegando, pelo fato de eu ter errado ali, então ele criou várias ocorrências aqui. É essencial que você coloque aqui, vou até voltar para o código, que isso é importante, né? Era para realmente você ter colocado o 0 aqui, porque senão você tem que filtrar pelos segundos e pelos minutos também, né? Senão corre o risco dele ficar freneticamente postando. Então a maneira certa, se é que você quer todos os dias 8 horas, por exemplo, é dessa maneira aqui. Então é por esse motivo que eu até posso ver os e-mails que já chegaram aqui, ó, ele já mandou alguns e-mails, né? Inclusive ele mandou freneticamente vários aqui. Tudo bem, eu ainda estou podendo mandar, foi bem generoso o serviço, agradeço pelo serviço também e peço desculpa pelo erro que eu cometi aqui, mas tá tudo certo, aprendemos a corrigir também. E é comum cometermos erros também, todo mundo comete erro. Então nós vamos aprender como é que exclui tudo isso, né? Dessa maneira, como nós criamos tudo no Resource Group, então vai facilitar a exclusão. Eu não sei se eu mostrei aqui, mas ele mostra aqui o progresso. Ó. Você vê que ficou tudo verdinho, então é porque ele conseguiu publicar. Inclusive eu já mostrei até no Azure lá, né? Voltando aqui para o terminal, eu vou aqui limpar tudo. Para você excluir tudo que nós fizemos, como nós organizamos tudo num grupo, então basta a gente excluir o grupo. Então, AZ, Group, Delete, né? Delete, aqui você vai informar qual é o name do grupo, nós colocamos aqui como um comentário, né? Então é esse grupo aqui, vamos colar ele aqui. Muito cuidado com esse comando, eu conheço pessoas que perderam banco de dados importantes, coisas importantes de clientes com esse comando, apesar de ser muito útil, não é organizar, excluir tudo de uma vez só, mas é muito perigoso. Então, se bem que ele ainda faz uma pergunta para você aí, mas de qualquer maneira, muito cuidado com esse comando aqui. Então, ele está perguntando se você quer realmente fazer essa operação, vamos dizer que sim, e ele já iniciou a exclusão. Pode ser que demore um pouco, dependendo da quantidade de recursos que você tem dentro do grupo. Inclusive, enquanto ele exclui aí, eu esqueci de falar algo que eu disse que ia falar nesse vídeo aqui, que é como é a maneira automatizada de você enviar os settings para lá, né? Porque nós enviamos por linha de comando. Então, nesse comando que nós fizemos aqui, eu esqueci de mostrar o retorno dele. Ele tem um retorno quando termina.
Eu acho que passou despercebido. Ele pergunta se, nesse momento, ele cria um botãozinho aqui no retorno, ele cria um botão para você enviar também os settings. Eu não vou mais poder mostrar aqui, até porque o vídeo já se estendeu, inclusive ele acabou de excluir tudo, eu vou já mostrar aqui. Mas é dessa maneira aí que eu falei, ele mostra aqui rapidamente um botão aqui para você enviar os settings para lá. E como nós excluímos tudo, nós vamos aqui no Azure novamente para conferir. Então, voltando aqui para a nossa página inicial, nós vamos aqui para o nosso grupo de recursos, né? Nosso menu, e nós sequer temos lá agora o grupo de recursos que nós criamos. Caros, então é isso aí. Agradeço bastante pela atenção. Agradeceria se você curtisse o vídeo e seguisse o canal.